Agora eu te vejo, Maria da Relação Sistêmica. Eu estou muito alegre aqui por estar com uma executiva do setor dos supermercados, né, Cláudia Dankalov. Eu queria que você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho como que você chegou até mim, né? Então, Vamos a gente estava lá, no bastidor tá e fala lá. Obrigada por ter vindo, Imagina, viu? Maria, eu que agradeço estar aqui com você. Então, eu sou a Cláudia, eu sou profissional de marketing, eu desenvolvi minha carreira em supermercado, trabalhei muitos anos no Grupo Pão de Açúcar, depois tive algumas outras passagens em outras empresas. E, assim, a minha questão profissional sempre foi muito... Eu sempre sentia que eu estava no caminho certo da profissão. Tá. Mas, por mais que eu tivesse, assim, essa certeza... eu sentia sempre como se estivesse faltando alguma coisa. Sim. Parecia que eu estava... Tinha alguma coisa ainda que não estava encaixando, né? E aí, começou uma questão familiar, né? Umas questões, assim, de... desentendimentos, e eu comecei a perceber que eu estava ficando uma pessoa muito dura, né? Sim. E até que o ano passado meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, e aí eu passei um ano muito difícil, né? E eu sentia que essas questões familiares estavam piorando, né? E aí, através de uma amiga, eu escutei muito falar sobre Marie e relação sistêmica, e aí eu falei... E eu sou uma pessoa cristã também, pedi muito a Deus para me dar um caminho, né? Para direcionar meu caminho, sempre peço muito isso para Deus. E aí Deus me direcionou para você, né? Então eu vejo assim, até já te falei isso, que você foi uma ferramenta usada por Deus para me ajudar a colocar alguns pingos nos is, né? Que lindo, que lindo, obrigada. E aí, quando eu te procurei, então, foi mais para falar sobre essa relação familiar, que estava um pouco complicada, as coisas estavam um pouco truncadas, né? E aí a gente chegou numa questão muito importante, que é assim, o meu lugar dentro da família, que estava um pouco... estava fora do lugar, né? E assim, você trouxe essa questão, a primeira lei sistêmica, que é inclusão e pertencimento, né? A gente acaba repetindo um padrão, a gente nem sabe o que está acontecendo na nossa vida, repete um padrão, ou por amor, ou por exclusão. Eu amo tanto algum familiar, algum ancestral, né? Que vou repetir a mesma história. E tem a segunda lei sistêmica, que é a ordem e hierarquia. A gente acaba ficando no lugar errado. E eu sei que você é uma super executiva, então eu vou te falar o que pode ter acontecido, tá? A gente não falou, nem combinou, mas eu vou te explicar, né? Quando você é muito boa executiva, você é a filhinha do papai. Nem sei como que era a tua relação, porque a gente fez a dinâmica, acho que uma ou duas vezes, né? Duas vezes. E falei assim, vamos lá, porque eu soube num evento que você teve uma super transformação. Então, eu falei, vamos lá conversar. Mas as grandes executivas são as filhinhas do papai. Então, o coração já fica ocupado. Quem está lá é o papai. E por que são grandes executivas? Porque vive no meio dos grandes, que é no meio do pai e da mãe. Então, para uma criança que estava no lugar errado, no meio do pai e da mãe, é muito fácil na empresa, né, no mundo corporativo, também ficar no meio dos poderosos, né, no meio dos grandes. Por isso são grandes executivas. Então, ficar no lugar errado, ele é gostoso, mas ele é pesado, porque traz uma questão nos relacionamentos. Né? Quando eu não permito que ninguém entre no meu coração, porque o papai já está lá, eu preciso pedir permissão para o pai, para sair do lugar errado, tá? E aí sim gerar, né, estar num bom relacionamento. Então, acho que essa questão de lugar certo, lugar na família, facilita e faz com que, quando eu encontro meu lugar na família, eu possa encontrar meu lugar no mundo, na profissão, né? Exato. Na tua família, você é o quê? Mais velha, mais nova? Sou mais velha, primogênita. Então. E sempre me dei muito bem com meu pai, sempre. Né? Então, assim, a gente é muito unido, muito próximo, muito ligado, muito próximo. E uma coisa que você falou também, é por amor que a gente, às vezes, passa do ponto. Então, o que eu comecei a perceber? Que eu estava, sem querer, eu estava querendo controlar meu pai, controlar minha mãe, controlar minha irmã, controlar a família da minha irmã. Sim. E isso estava me trazendo muita infelicidade e, assim, uma frustração muito grande. Porque, por amor, eu queria que todo mundo fizesse do jeito que eu faria. Sim. Só que, quando a gente fez as sessões, eu entendi que cada um dá conta, Sim. né? Que as questões do meu pai e da minha mãe, eles dão conta de resolver. Exato. Minha irmã, com a família dela, também dá conta de resolver. E eu fui viver minha vida. É ótimo, né? É isso. E aí, assim, na sessão, você trouxe uma questão também que foi...
porque depois que eu me divorciei, eu fui casada uma vez, me divorciei. E morava com os meus pais. Sim. Né? Depois que eu voltei porque eu trabalhei numa cidade do interior, trabalhei em Manaus. E quando eu voltei de lá, eu fui morar com eles. Então, eu estava há 13 anos morando com os meus pais. Né? E aí você trouxe essa questão de morar sozinha, de ter mais a minha vida. Porque eu tinha a minha vida, mas era entre aspas. Você fica ainda conectada, olhando pro papai e pra mamãe. Porque a gente quer cuidar demais, né? Então, eu cuidava muito do pai, cuidava muito da mãe e queria cuidar da irmã, queria, assim, sem perceber, eu tava querendo controlar todo mundo. Né? Não, quando a gente fica no lugar errado, nossa, é um caos. Pra quem gosta, né? Fala assim, não, porque eu sou a mais importante, né? Você fica no lugar de importância. Sim. Que não é teu. E aí a gente fala que é gostoso, mas fica muito pesado. Pesadíssimo, pesadíssimo. Assim, comecei a ficar doente emocionalmente, né? E aí, do doente emocionalmente, você começa a ter coisas físicas também, né? Porque você vai somatizando. O que não tá legal nas emoções, você vai somatizando. E aí, quando você falou pra morar sozinha, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Eu travei, você lembra? Eu travei. Eu falei, não vou conseguir. Você falou, vai conseguir sim. Vai, dá o passo. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou comunicar isso, né? Porque pra mim era impossível, né? Só que, do mesmo jeito que no começo desse ano, eu até escrevi uma carta para mim mesma, profissionalmente falando, que eu ia dar alguns passos, que eu não ia mais ficar esperando a aprovação de ninguém, validação de ninguém. Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu falei assim, vou dar asas à minha criatividade, vou começar a colocar meus projetos em andamento. Do mesmo jeito, eu falei, bom, se eu fiz isso profissionalmente, eu consigo dar esse passo também, na minha vida, de morar sozinha, pessoal, né? E aí comecei a procurar, foi rápido. Não, sabe por que eu quis te convidar? Porque, assim, executivas normalmente fazem tudo muito rápido. Faz uma dinâmica, já muda tudo. Sim. Eu falei, gente, a Cláudia fez a dinâmica. Depois você falou assim, Maria, já tô mudando. Eu falei, caramba, fez a dinâmica, não deu nem um mês, já tá mudando. Você sabe que eu tenho um grande amigo hoje, mas que foi meu diretor numa das empresas que eu trabalhei. Sim. Que ele falava para mim, Cláudia, uma das suas características assim que eu mais admiro é a sua rapidez, né? De pegar o negócio, entendeu? Pá, já age, né? Porque ficar enrolando... Eu não consigo, né? Eu preciso resolver as coisas. Então, eu sentia também que eu queria resolver algumas coisas e não conseguia, né? E depois que eu fiz as dinâmicas de relação sistêmica, parece que algumas chaves foram se abrindo, algumas portas foram se abrindo, né? Não, isso, pra mim, foi sensacional. Porque eu falo assim, nossa, ela fez a dinâmica, na sequência, falou, já tô procurando casa, daqui a pouco eu já me mudei. Eu falei, nossa! Não, e sabe o que acontece? Quando eu procurei o lugar pra morar, né? Eu sou muito assim, de entrar no lugar e sentir, né? Então, acho que eu vi, sei lá, talvez no total uns 10 lugares, 10 apartamentos. Mas, assim, nenhum encaixava. Cada hora era uma coisa que não batia, né? Quando eu entrei no que tinha que ser, falei, é esse. Eu saí de lá sabendo que era aquele e aí fluiu. As coisas. Outra coisa que eu aprendi também. Sim. Quando a coisa começa a truncar demais... Não é pra ser. Não é pra ser. Tem alguma coisa errada. Porque Deus também é um Deus muito... Ele é um Deus de coisas práticas e simples. Começa a complicar demais, começa a truncar... Pode repensar. E isso tem tudo a ver com o trabalho que nós fazemos. Por quê? O que é a fluidez que eu falo tanto? A fluidez, né, o dinheiro, porque o dinheiro nada mais é do que uma energia materializada. Então, quando você começa a ganhar, é como se o universo te endossasse e falasse assim, parabéns, é a forma que eu te patrocino para você perceber que você está no caminho certo, né? E quando as coisas fluem, é porque está ok. E assim, os grandes executivos que eu percebo é aqueles que seguem a intuição. Tem muita gente que tem intuição e não segue, sabe? Fica com medo, acha que não vai dar certo, né? Quando você, né, você falou assim, nossa, passei por vários, gostei daquele, é esse. Aí fluiu. É isso. Por quê? Porque eu escuto os sinais e é como se o universo, de fato, te endossasse. Falasse, tá no caminho certo. É isso. Né? Na sequência, eu lembro que você falou, nossa, Maria, meu pai não tá muito bem, foi pro hospital, né? Eu vou te dizer o que acontece na parte sistêmica, tá? Não é maldade, não é consciente, eu falo que é sistêmico. O pai e a mãe, eles precisam nos dar permissão para seguir a nossa vida, para ir para frente. Então, faz de conta que aqui é pai e mãe, tá? Quando você toma uma decisão, pai e mãe, ó, ótimo, gratidão pela vida que você me deu, agora eu vou tocar a minha própria vida. Você dá as costas, né?
que até então você estava no meio dos dois. Ó, lembra disso. Grandes executivas ficam no meio de pai e mãe. Por isso que se dão bem na profissão. Porque está no meio dos diretores, do conselho. Isso. Navega muito bem no meio dos grandes. Quando você fala, não, agora eu sou pequena aqui na família. Só sou pequena, né? Quando eu sou pequena na família, eu consigo ser grande na minha profissão. Porque aqui é outro ambiente. Então, quando eu tô pequena, né, na família, eu consigo ser grande na minha profissão. E aí você pede a permissão para sair. Mas sem perceber, papai e mamãe ficam doentes. Sabe a mãe ou o pai que você fala assim, cara, vou sair de casa. Aí fica mal, pega a gripe, fica com um monte de coisa, para no hospital, começa a ter síndrome do pânico. Sim. Por quê? Sem perceber, com a doença, eu trago a minha filhinha de volta pro meu ciclo. E por isso que eu falo, gente, quando você começa a prosperar, você tem que ser forte. Tem que aguentar firme. Aguentar firme. Tem que aguentar Porque firme. senão eu caio na tentação de voltar pro núcleo. E eu não prospero. Passei por isso também. Então, tá vendo? Passei por isso. Porque quando eu vi meu pai, ele começou com uma tosse, começou com resfriado. E aí, ele é diabético também. A glicemia dele subiu demais. E aí, a gente levou ele no pronto-socorro, né? Quando eu levei ele no pronto-socorro, minha mãe estava junto e a gente viu que ele ia internar direto. Eu vou te falar, assim, eu chorei bastante nesse dia. Chorei bastante, porque, principalmente, quando a enfermeira chegou e colocou um oxigênio no nariz do meu pai, né? Sim. Eu nunca tinha visto essa cena. É muito... E nessa hora eu despenquei. E minha mãe estava do meu lado e ela me deu força. Ela falou assim, ele vai ficar bem. Tá vendo? Ela assumiu o lugar de mãe. Olha só. Foi maravilhoso, assim, porque eu chorava, ela chorou também. Ela falou, filha, vamos confiar em Deus, vai dar tudo certo, ele vai ficar bem. Você não tem culpa de nada, né? Porque ainda tem a culpa, né? Que Nossa, às vezes sair de casa, o papai adoeceu. Sim, não foi isso? Não, na hora que eu vi o oxigênio, eu falei, meu Deus, ele tá assim por minha culpa, né? Mas aí eu respirei fundo e falei, não, ele não tá assim por minha culpa. E isso já aconteceria de qualquer forma, né? Sim, então, tem que ser forte. Com suporte à consciência pesada de começar a tocar a própria vida, né? De começar a prosperar. Exatamente. Que bom. E hoje, assim, eu continuo ligada a eles, mas é de uma outra forma, né? São momentos, assim, especiais que a gente tem de estar junto, de conversar coisas que precisa, toda a família precisa conversar, né? Mas eu sinto que é de uma outra forma, né? Esse final de semana mesmo, fiquei na casa da minha irmã. E meus pais foram almoçar lá ontem, foi muito gostoso, né? A gente teve um tempo bem gostoso em família ontem, conversamos algumas coisas necessárias. Mas, assim, é muito gostoso também poder chegar na minha casa, né? No teu espaço. No meu espaço, fazer as coisas que eu preciso, as coisas que eu quero. Às vezes eu chegava em casa, quando eu estava morando com os meus pais... Sabe aquele dia que você tá precisando ficar quietinha? Você quer chegar, não quer conversar e não tinha muito como, né? Só que os anos vão passando e você acha que aquilo é normal. Então, teve um período também, no ano passado, e o comecinho desse ano, antes de eu decidir sair de casa, que eu chegava final de semana e eu falava assim, nossa, eu não tenho nada para fazer. Eu não tinha ideia, parecia que sumia da minha mente, assim, o que eu vou fazer, o que eu tenho de programação, o que eu vou viver, entendeu? Por quê? Porque eu não estava vivendo a minha vida, né? Eu estava vivendo a vida dos outros e estava deixando de viver a minha. Então, agora que eu estou no meu lugar, começam a aparecer programas, começam a aparecer viagens, começam a aparecer convites que antes não estavam aparecendo. Porque quando eu tô no lugar errado, as portas também, né, da tua própria vida começam a se fechar. Eu assumi meu lugar e eu deixei agora o que é deles com eles, e sim, o universo te manda as duas oportunidades para você seguir o teu próprio destino, a tua própria vida. Né? Exato. Que bonito, obrigada, viu, por ter falado tudo isso, assim, né? E, assim, tem coisas que você me falou, você falou, eu passei o final de semana com a minha irmã, né? Quando a gente deixa o que é dela, porque a partir do momento que você cresce, cada um vai ter a tua própria vida. Então você fala, mas é minha irmã, eu posso. Não, agora o foco, né, a importância é a vida dela com a família dela. A família dela, exatamente. Esse é o núcleo dela agora. Papai, mamãe, e agora você vai construir o teu próprio núcleo. E quando você tem essa consciência, aí você se permite trazer algumas coisas, por exemplo, ser vista, né? Tipo, é seguro ser vista. Até porque você, né, já foi casada. Sim. E
algumas coisas dos relacionamentos anteriores, a gente faz o divórcio energético com os anteriores, por quê? Senão eu não me permito ter um bom próximo relacionamento, né? A gente fez, acho que, o divórcio energético com o antigo relacionamento, então. Fez. Por quê? Porque aí eu peço a permissão, falo, olha, naquele tempo você foi o homem certo para mim, ótimo, obrigada. Agora eu te liberto, peço que você me liberte também. Por quê? Porque só assim eu encontro, né, o meu relacionamento, o meu relacionamento próspero. Por quê? Porque eu consigo deixar os outros para trás, né, com gratidão, sem exclusão, para poder assumir. E aí, algumas crenças que talvez no relacionamento ou nos relacionamentos anteriores, a gente consegue soltar. Né? Então, por exemplo, é seguro eu ter um bom relacionamento. E eu quero muito. Então, tá vendo? Agora temos aqui, olha só, né? E linda, porque uma coisa a gente se vê pelo celular, né? Linda, né? Jovem. E assim, se permite ser cuidada, porque às vezes você escutou, né? Filha, trabalha para não depender de homem nenhum. E aí você não depende mesmo, porque nem vem homem nenhum mesmo, né? Porque eu não vou querer depender. Então, eu brinco que quando a gente decide seguir a nossa vida, né? Sair do meio do pai e da mãe, a gente tem que se permitir também ser um pouco desobediente. Então, tudo aquilo que você escutou, é perigoso, homem não presta, que mais? Você não pode ser sensual, nem muito feminina no trabalho. Então, você vai pegar tudo aquilo que você já escutou, e aí você pede permissão para quem te falou, vai ter que lembrar essas crenças todas, né? Pede permissão para fazer diferente, sabe? Para ser feminina no trabalho, você não precisa ser aquela mulher dura, porque executivas tendem a se masculinizar no trabalho. Sim, né? É verdade. Então, eu sei porque você faz parte do grupo Mulheres do Varejo, né? Te encontrei, não, eu encontrei em vários lugares. Eu te encontrei. Eu falei assim, olha, primeiro que a gente só se conhece online, daqui a pouco se encontrou no jantar das Mulheres do Varejo, da APAS. Foi. Depois nos encontramos na Assembleia Legislativa, na premiação, né? Também uma outra dica que você me deu, que eu trouxe também no dia que a gente conversou. Sim. A questão da queda do cabelo. Lembra? Fez mesmo. E aí você me indicou uma profissional maravilhosa também. Érica Beck, eu posso falar? Sim, né? Que tem feito um trabalho, assim, magnífico, né? Excelente, né? Com muitas mulheres, e eu sou prova disso também. Melhorou seus cabelos? Nossa, meu cabelo é outro. Meu cabelo é legal. Outro. Tá nascendo, ele tá forte, o calibre do fio já mudou. Uau, ela me ensinou a cuidar do cabelo em casa também. Então, assim, nossa, isso era uma coisa que estava me atingindo bastante também, né? A parte autoestima mesmo, porque cabelo pra mulher... Exato, isso que eu ia te falar. É fundamental, né? E assim, cabelo, eu tô sem piranha, porque eu sempre uso meu cabelo preso, né? Porque assim, o fio te conecta. Não, você faz hora de soltar esse cabelo, isso, solta o cabelo. Olha outra mulher já de cabelo solto, né? Mania, né? Cabelo, assim, ó, você quer se empoderar, você quer trazer criatividade, força, você põe no alto, né? E o cabelo, ele te conecta. Então, ele faz você... Porque os fios, ele tem uma energia de conexão, né? Com os outros planos. Sim. Tá? E aí, você põe para baixo, quando você fala assim, nossa, eu tô muito briguenta, né? Deixa eu ficar mais... Aí, você põe para baixo. Tá? Entendi. Mas você vai sair, você vai gravar um podcast, vamos trazer essa sensualidade. A Érica mesmo, quando ela cortou meu cabelo, ela falou assim, joga o cabelo pra esquerda, joga o cabelo pra direita. Exato, né? Porque você traz a sensualidade, né? Você conquista, quando você está interessada, você mexe no cabelo, né? Por quê? Porque você está trazendo a sensualidade. Agora, numa reunião, você não vai ficar cabelo solto. Normalmente, né, você fica com Exato, a gente no trabalho, a primeira coisa que você faz é chegar e prender, né? Por que é isso? Porque eu vou deixar a sensualidade de lado. Tá. Né? Agora, eu vou te dar, então, já que você está aqui, a lição de como você atrair o teu homem. Olha, você está solteira, agora você fala assim, eu estou solteira, eu faço. Eu me permito ser sensual, eu me permito ter um bom relacionamento, né? A mulher, ela tem que se permitir estar disponível. Primeiro que você vai pedir permissão para todas as mulheres, para você ter um bom relacionamento, né? Para você trazer e equilibrar nos relacionamentos. Porque se você escutou em algum momento, não, trabalha e seja independente para não depender de homem nenhum, você afasta. Porque você fala assim, não, é perigoso depender de algum homem. E eu não permito que ele cuide. No equilíbrio, né, no relacionamento, você tem um equilíbrio. Então, não existe maior, menor, melhor ou pior. São iguais, tá?
Eu vou dar um exemplo do meu filho, que me chamou muita atenção, porque ele é novo. E eles foram lá, saiu com amiguinhas, né? Com as amiguinhas, e uma chegou e já pagou de todo mundo. Aí eu falei, Max, você não levou teu dinheiro? Você tá devendo dinheiro, não é que você tá devendo lá o sorvete pra menina. Ah, não, mãe, quando eu fui ver, ela já pagou de todo mundo. Aí ele falou, mãe, até pensei que é difícil depois para um homem conquistá-la, né? Eu falei assim, nossa, o meu filho já espertinho. É verdade. Observador. A gente tem mania de fazer isso, né? Você vai sair num relacionamento, ah, não, deixa que eu pago. Quem deixa que eu pago? Nada, deixa que você paga. Eu posso até ganhar mais que você, mas eu vou deixar que você pague. É verdade. Por quê? Porque quem tem que conquistar é ele. Né? Nós, mulheres, que no mundo animal, eu vou falar, antes das pessoas me chamarem de machista, eu tenho um livro, em 2006 eu escrevi um livro, ó, muito tempo atrás, das Amélias às mulheres multifuncionais. Eu trago a história da emancipação feminina. Está tudo bem, nós conquistamos o nosso espaço, né, na carreira, no mundo dos negócios, mas a gente vai se basear no mundo animal. Né? Então, quem conquista... Então, a fêmea, ela se permite ser conquistada, porque ela escolhe quem que ela quer. Então, ele tem que ser mais colorido, né? O peixe mais colorido, a juba maior do leão. Então, as listras, né? mais fortes e brilhantes da zebra. É a fêmea que vai escolher com quem que eu vou querer ter o pai dos meus filhos, né? Quem eu quero do meu lado. Então, deixa ele estar à disposição. Você... escolhe, né? Todo mundo que você quer, a mulher, quando ela quer, ela escolhe e se torna irresistível. Né? E como ser irresistível? Né? Como se tornar? Por que você fala assim, nossa, aquela mulher famosérrima, super executiva, foi trocada por uma sei lá, a babá dos filhos, né? A secretária. Por quê? Porque eu admiro aquele homem. Então, quando você se põe a admirar o outro, você se torna irresistível. Não é que doido isso? Então, como que eu vou me tornar irresistível? Não é com a roupa mais sabe, apertada. Sei lá. Não. Quando você admira o outro, você se torna irresistível. Olha só. Então, e aí você pode, dessa forma, conquistar o outro. Porque eu já sei que eu não preciso, né, ficar com roupa justa, nem ficar magrinha, nada disso. Eu vou admirar o outro. Por quê? Na minha admiração pelo outro, você se torna irresistível. Não é interessante isso? Muito interessante, muito interessante. E a admiração vem pela convivência, né? Pela intimidade também. Eu tenho uma amiga que sempre fala para mim que conversas íntimas geram desejo. Por quê? Porque quando você começa a ter intimidade com uma pessoa e começa a admirá-la, é quase que natural você ter um desejo por ela. Né? É isso. E você só consegue se relacionar com quem você admira. Exatamente. Principalmente mulher. Exatamente. Se eu não admiro, eu não consigo. Né? Não tem essa intimidade toda. É verdade. Né? Então, verdade. Fica aqui, ó, tá vendo? Já fica com a lição, já que você veio gravar um podcast. Já vou pegar a dica. Isso, agora já sabe todas as lições, né? Não, e ó, eu tô impressionada, porque você é muito bonita, viu? Obrigada, Maria. É verdade. A gente só se conhece pela câmera do celular, né? Então, verdade. Assim, super executiva. Eu te vi lá na Assembleia Legislativa, já te vi... Mas você sabe, isso é uma coisa interessante que você está falando. Depois também da sessão que a gente fez, da relação sistêmica, você me falou uma coisa muito importante. Você falou assim, é importante você estar no seu lugar certo, porque eu não tenho filhas, né, nem filhos, mas eu tenho sobrinhas. Sim. E eu lembro que você me orientou em relação a isso também, para que elas também não queiram, por querer por amor me honrar, a você, né? Querer me honrar de uma maneira de repetição, de padrão, querer cometer alguns erros que eu cometi e elas cometerem lá na frente, né? Então, a gente fez também uma dinâmica sobre isso. Para libertar as próximas gerações, né? Exato. E olha que graça. A minha sobrinha mais velha, a Olivia, linda, ela é linda. As duas são lindas, né? Olivia e Lavínia. Mas a Olivia, ela tem um dom para maquiagem, né? Que legal. E ultimamente ela tem me inspirado muito a me cuidar mais. Então por isso que eu tô te olhando, eu tô tão bonita assim, caramba. É porque quando a gente fez a sessão, eu não tava bem ainda, né? Sim. Eu fui melhorando tudo. Sim. E a minha sobrinha tem me incentivado muito em relação a isso. Ah, que legal. Então, eu tava até comentando com a Érica ali que eu levei a Olivia na Beauty Show. Beauty Show, que é um evento pra make, nails e tal.
E é impressionante, assim, ela entra nos lugares onde tem as maquiagens e começa, isso aqui é pra não sei o que, isso aqui é pra não sei o que lá, ela sabe tudo. Não, né? Já te ensinou, tia, já me ensinou, tal. Já me ensinou. E ela me dá várias dicas, que assim, legal. e eu tenho olhado pra ela e falado, se ela com 13 anos se interessa por essas coisas, tudo, eu tô com 50, né? Não parece, hein? Tá muito obrigada. Mas assim, é legal também a gente ver como a maquiagem pode trazer também um up pra gente. Sim, com certeza, com certeza. Tem uma amiga no trabalho muito engraçada, ela fala, vou tirar a cara da derrota. Ela pega a necessaire, Juliana, tô falando com você. A Ju, ela pega a necessaire dela e fala, agora eu vou lá tirar a cara da derrota. Porque às vezes você tá tão cansada, né? Tão cansada, teve uma semana tão pesada. E a maquiagem, ela ajuda também a dar um up na gente, a gente se sentir mais bonita mesmo. Com certeza. Né? Realçar o que a gente já tem de beleza natural e esconder as imperfeições que todo mundo tem, né? Exato. Quem não tem. Verdade. Né? Nossa, então mas você tá com um brilho no olhar. Eu acho que já tem alguém aí se aproximando. Não, deve ter, energeticamente deve ter. Ainda não vi, ainda não consegui detectar, mas deve estar próximo. Eu pensei, depois eu deixar os links do teu Instagram, entendeu? As pessoas falam assim, nossa, olha daqui, executiva, agora eu já tô trabalhada. Mas, você sabe que na cartinha que eu fiz pra mim no começo do ano, eu fiz uma pra questão profissional e fiz uma também pra relacionamento. Olha. Então, eu descrevi como eu gostaria que fosse essa pessoa. Olha. Tá escrito. Não, então já fala aqui, ó. Não, melhor não. Nossa, não vou precisar nem participar daqueles aplicativos. Sou eu, né? Não vai receber uma dedinha. Não, mas eu acho que é importante, assim, a gente saber o que quer. Sim, né? isso. Saber o que não quer. Mas saber principalmente o que quer. O que quer. Não, eu vou falar que quando tinha 15 anos, eu fiz uma árvore de tudo. Eu engravidei na época que eu queria, eu casei na época que eu queria, né? Os filhos, tudo. Porque eu queria fazer o mestrado antes de ter o primeiro filho. Então, eu defendi o mestrado grávida de 8 meses, sabe? Então, tudo muito planejado. E eu lembro que eu coloquei... novinha, eu só falava assim, eu quero namorar com uma pessoa bonita e que me ame muito. Então, ótimo. Só que sim, a pessoa teve que trabalhar fora, né? Ir pro Japão. Então, no fim, não deu certo. Então, o que eu falo? Você tem que deixar muito claro. Por quê? Bonita, gostava muito de mim e tal, mas não teve como ficar comigo. Né? Então, assim, quando você vai descrever, são todas as características, né? Tudo. As preferências, se é homem, se é mulher, como que a pessoa o que faz, os gostos, sabe? Solteiro, né? Ou solteira. Isso. Do jeito que for a pessoa certa. Isso. Porque senão vem e é comprometido. Vem, mas não pode, né? Não tem dinheiro para ficar junto, vai ter que trabalhar fora de outro estado, outro país. Exato. Então, de fato, você tem que descrever tudo. Isso. Sabe? Ai, que bom. Muito bom. Olha, Cláudia, eu amei fazer esse bate-papo com você, viu? Eu também. Foi assim, maravilhoso. Acho foi gostoso. Das pessoas que vão assistir, nossa, vão ter muitos insights bons. Que né? bom. E aí, obrigada muito. Eu que agradeço, feliz, viu? foi muito bom. A tua agenda, eu sei que super corrida, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Agora eu te vejo, eu sou Maria da Relação Sistêmica e eu te encontro agora no próximo podcast. Um beijo.